Olá! O programa Para Você Ver mostra reportagens importantes para o trabalhador, feitas pela equipe do seu jornal da TVT. Nosso assunto hoje são os 30 anos da maior central sindical brasileira, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores. A criação da CUT foi um ato de ousadia. Naquele ano de 1983, o Brasil ainda vivia uma ditadura, presidida pelo general João Batista Figueiredo. A existência de centrais não era prevista em lei. Só 5 anos atrás, em 2008, a lei que legaliza as centrais foi sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois de aprovada pelo Congresso Nacional. Com 7.800.000 sócios, a CUT é hoje a maior central sindical da América Latina e a 5ª do mundo. Em 30 anos foram muitas vitórias e conquistas. A luta começou lá atrás, numa noite fria de 1983, em São Bernardo do Campo. A cidade, na região do ABC, já se afirmava como um berço do novo sindicalismo brasileiro. E, com certeza, aquele foi um ato marcante na vida dos trabalhadores que ajudaram a criar a CUT. A repórter Michele Gomes conversou com 2 deles. Nós vamos fundar a CUT, que os pelegos querem afundar. Nós vamos fundar a CUT, que os pelegos querem fundar. Foi no antigo galpão da Companhia Cinematográfica Veracruz que aconteceu o primeiro Congresso Nacional da Classe Trabalhadora, que resultou na fundação da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Cícero Ramos de Oliveira, mais conhecido como Sacolinha, e Carlos Kopkak participaram do Congresso como delegados e vão contar pra gente a importância daquele dia histórico, 28 de agosto de 1983. É CUT pela base do campo e da cidade. É CUT pela base do campo e da cidade. Sacolinha, hoje motorista do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, participou do congresso representando os trabalhadores metalúrgicos desempregados. E até hoje guarda a pasta com os documentos do Conclat. Isso aqui, além do valor histórico, tem um valor sentimental para mim, né? Porque isso aqui está todos os documentos da criação, da fundação da Central Única dos Trabalhadores, que naquele momento nós chamávamos de primeiro Conclat. Desde 1981, Sacolinha participava das mobilizações para a construção do Conclat, que reuniu cerca de 5.000 delegados. Vieram pessoas do Brasil todo, né? Do norte, do sul, e as noites aqui eram muito frias. E a gente teve momentos que teve que recolher, fazer coleta de agasalho. Blusa, cobertores, para agasalhar as pessoas que vieram de outra região do país, uma região mais quente, né? E os delegados aqui sofreram muito com o tempo. Carlos Kopkak, que militou no movimento social e já foi secretário de Educação em Diadema, ajudou na logística e no transporte dos delegados de outros estados que ficaram alojados nas escolas municipais cedidas pela Prefeitura de São Bernardo do Campo. Nós tínhamos que transportar em menos de 2 horas, todos os dias, praticamente 5.000 trabalhadores, contando com 5 ônibus e muita ajuda dos voluntários. Então essa diferença, nós chegamos a ter centenas de voluntários que ajudavam em todas as partes. Pegavam o seu próprio carro, levavam os delegados, traziam, 9 horas da manhã a plenária tinha que começar. E aqui fora rolava aqui as barracas de bebida, comida, onde o pessoal fazia o aquecimento, né? Digamos assim. Tinha uma água chamada Mata Pelego e as pessoas do norte e nordeste, cada um trazia da sua região as comidas típicas de cada região e a gente ficava aqui trocando as ideias políticas e fazendo a degustação. E foi neste espaço que os trabalhadores, durante a plenária final, votaram pela criação da CUT, que se tornaria o principal instrumento de luta da classe trabalhadora. O país naquele momento não vivia democracia, era uma ditadura e a gente afrontou e enfrentou essa ditadura pedindo liberdade e democracia. A
CUT ela se estabelece como uma forte, um forte instrumento de política e de construção, não só das condições imediatas do trabalho, mas também de fazer políticas para o Brasil inteiro. E este é o papel de uma central sindical: desenvolver políticas por melhores condições de trabalho e de vida para todos os trabalhadores brasileiros. Até a fundação da CUT, a Organização dos Trabalhadores se dava somente através de entidades que defendiam direitos de cada categoria. Por exemplo, sindicatos, federações e confederações de metalúrgicos, de comerciários, de bancários. Então era necessário criar uma central para ampliar a ação sindical para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras em todas as categorias e em todas as regiões. Para você ver, o que hoje parece natural, a existência das centrais sindicais, foi fruto de muita coragem e audácia dos trabalhadores. Depois do intervalo, vamos conhecer um pouco mais da história da CUT e acompanhar os depoimentos de alguns ex-presidentes da central durante a comemoração dos 30 anos. Até já! Para você ver, mostra reportagens importantes para o trabalhador, feitas pela equipe do seu jornal da TVT. Nosso assunto hoje são os 30 anos da maior central sindical brasileira, a CUT, Central Única dos Trabalhadores. Hoje existem no Brasil 6 centrais sindicais legalizadas. A CUT é a maior delas. Representa 3.800 sindicatos, 23 milhões de trabalhadores. A consolidação da democracia nas relações de trabalho é uma luta diária, constante no movimento sindical. E esta mobilização foi destaque na comemoração dos 30 anos da CUT, quando trabalhadores e ex-presidentes da central se reencontraram no exato local onde a CUT foi fundada. A repórter Thalita Galli acompanhou. 1983, o país ainda vive sob a ditadura militar, regime caracterizado pela ausência de democracia. A inflação acumulada ultrapassa 211%. Flamengo é bicampeão brasileiro, vencendo o Santos por 3-0. A Mercedes em São Bernardo anuncia 2.900 demissões. Estoura a primeira greve nacional pós-64, promovida pela Comissão Pro-CUT. A greve é fortemente reprimida, com prisões e intervenção em vários sindicatos. É fundada a Central Única dos Trabalhadores, no dia 28 de agosto, no pavilhão Vera Cruz, na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Parabéns, Central Única dos Trabalhadores, parabéns à classe trabalhadora brasileira. Viva a nossa central, a Central Única dos Trabalhadores. Longa vida! Os membros da Comissão Nacional Pro-CUT, combativos, resolveram criar a CUT em 1983. Fui aqui neste lugar. Me lembro, era de tarde, e eu estava no cantinho lá, tinha um som do lado de lá, o Azevedo na mesa, ele pergunta: quem concorda com a fundação da Central Única dos Trabalhadores, por favor, levante a mão. Aí todo mundo levantou a mão com alegria, com muita felicidade, um momento de muita honra, muito marcante para todos nós, quem viveu aquele momento maravilhoso. Foi um dia como esse, mais frio do que este, porque fazia 3 graus naquela ocasião, naqueles dias, 3 graus. Coitado dos trabalhadores rurais, coitado dos trabalhadores do Nordeste e do Norte, que depois de vir 3, 4 dias de ônibus, chegavam aqui com uma sandalinha havaiana e com uma camisinha de manga curta de linho. Foi um momento histórico. Foi um momento de luta. Eu gosto de greve, de ato público e passeata. Gosto do movimento sindical e com certeza acho que eu vou me aposentar como sindicalista. Para nós é importante ter um governo que receba a pauta dos trabalhadores. E orgulho de ter sido presidente da CUT no momento onde nós tivemos a grande satisfação de ser recebido em Brasília
não pela polícia militar e pela cavalaria, mas pelo presidente eleito pela maioria dos brasileiros, para garantir uma política de valorização do salário mínimo. Eu quero cumprimentar a todos os sindicatos, cada um dos filiados da CUT, porque é para vocês que a CUT existe. A CUT é dos sindicatos de base, que lutam no dia a dia, no enfrentamento contra o patrão, para construir dias melhores para a classe trabalhadora. Quero pedir uma salva de palmas a todos os sindicatos da Central Única dos Trabalhadores, a todos os nossos filiados. E a CUT sabe que ela tem lado. Ela não é uma central sindical de nenhum partido político, mas ela é uma central sindical que defende propostas que mudem a realidade da classe trabalhadora e que é um papel nosso sermos agentes na discussão da construção do nosso projeto contra o projeto neoliberal, para ter educação pública de qualidade, para ter saúde pública de qualidade. Companheiro Lula, nós precisamos fazer uma reforma tributária no Brasil e tributar as grandes fortunas e fazer com que aqueles que ganham mais sustentem as políticas públicas de interesse da população. A presidenta fez uma proposta correta de fazer o plebiscito da reforma política, inclusive correta de fazer uma constituinte específica. Nós apoiamos essa proposta, presidenta, e vamos para as ruas, se for necessário, para fazer a reforma política e para fazer o plebiscito, porque nós queremos ser ouvidos e queremos transformar o Brasil. E também entendo que o Brasil precisa discutir a questão do marco regulatório das comunicações. O Brasil não tem direito, não é verdade que haja liberdade de expressão no Brasil. Quem tem liberdade de expressão no Brasil são meia dúzia de famílias que controlam todo o sistema de comunicação do Brasil. Nos escondem do noticiário e não informam corretamente o que acontece no Brasil. Isso é ditadura da informação e nós temos que acabar com isso. Ser cutista é ter a CUT no coração, a estrutura que transforma e muda o Brasil. Para você ver como a atuação do movimento sindical é ampla. Na busca pelo trabalho decente e pelo direito à livre organização, a luta da CUT passa pela reforma política, reforma tributária, pela democratização dos meios de comunicação. É uma luta que coloca, de um lado, os empregadores, que querem maior produtividade e lucro com ritmo intenso de trabalho e muitas vezes a exposição a fatores de risco. E, de outro lado, a resistência dos trabalhadores a tudo isso. Depois do intervalo, vamos ver os desafios dos trabalhadores e do movimento sindical pelo mundo e o encontro de duas gerações de sindicalistas da CUT. Até já! O programa Para Você Ver mostra reportagens importantes para o trabalhador feitas pela equipe do seu jornal na TVT. Nosso assunto hoje são os 30 anos da maior central sindical brasileira, a CUT. A luta sindical é árdua em todos os cantos do planeta. Na comemoração dos 30 anos, a CUT comandou um seminário para debater os desafios globais dos trabalhadores e do movimento sindical. Durante o encontro em São Bernardo do Campo, a CUT lançou a candidatura do secretário de Relações Internacionais, João Felício, para a presidência da CSI, a Central Sindical Internacional. O seminário reuniu representantes sindicais de várias regiões do país e do mundo para debater os desafios globais do movimento sindical. Segundo o diretor da DGB, a Central Sindical Alemã, na Europa o principal desafio é a crise econômica internacional que tem afetado principalmente a juventude trabalhadora. O representante da CSA, Confederação Sindical dos Trabalhadores das Américas, destacou que os trabalhadores sindicalizados, principalmente da América Central, ainda são perseguidos e assassinados. Na Guatemala ou em Honduras, ou em El Salvador menos, mas existe ainda, na hora que o trabalhador se sindicaliza, ou ele é demitido ou é ameaçado de morte. Nós hoje estamos na campanha na Colômbia,
para tirar um companheiro da CUT Colômbia da cadeia. Para Arthur Henrique, secretário adjunto de Relações Internacionais da CUT, a unidade dos trabalhadores pelas redes internacionais é fundamental no enfrentamento aos problemas globais. Nossos companheiros metalúrgicos do Brasil se articulam já em criação de redes internacionais com outros companheiros metalúrgicos da Alemanha, metalúrgicos da França, metalúrgicos na África. Isso vai fazer com que você tenha cada vez mais uma presença do movimento sindical pressionando o capital e melhorando as condições de vida dos trabalhadores em todo o mundo. No Brasil, os sindicatos ainda enfrentam dificuldades para aumentar a representação dos trabalhadores. Por isso, a CUT defende uma reforma que garanta o fim do imposto sindical e mais autonomia. A CUT foi fundada há 30 anos atrás. Uma das pilastras principais da formação da CUT foi a liberdade e autonomia sindical. Durante o seminário, o presidente da CUT lançou oficialmente a candidatura do secretário de Relações Internacionais da Central, João Felício, para a presidência da Confederação Sindical Internacional, CSI. Quando a CUT me indica para presidir a CSI, o congresso da CSI ocorrerá em Berlim o ano que vem, pela larguíssima experiência que nós temos na CUT, a CUT é uma central sindical que tem 34% de filiação na relação com a sua base, portanto nós temos uma história muito bonita de ajudar a construir um sindicalismo representativo, inúmeras campanhas que nós fizemos, o tipo de sindicalismo que nós praticamos estimula o cidadão a se filiar a um sindicato da CUT. Então nós temos uma experiência muito grande e nós queremos trocar essa experiência com o mundo todo. Apesar de pouco divulgada pela mídia tradicional e conservadora, a atuação dos sindicalistas da CUT é reconhecida internacionalmente. Muitos deles já fazem parte de entidades globais, como a FITIM, a Federação Internacional dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas. Muitos estrangeiros vêm fazer formação aqui e até pedir apoio, como fizeram há pouco tempo os metalúrgicos da Nissan, dos Estados Unidos. Para você ver. A luta dos sindicalistas hoje, é claro, é diferente da que acontecia 30 anos atrás, porque a democracia conquistada garante liberdade de ação. Os trabalhadores já têm muito o que comemorar, mas ainda há muito a ser conquistado. Nós vamos acompanhar agora o encontro de duas gerações, de um trabalhador que viu a CUT nascer com uma jovem trabalhadora. Uma CUT que não vai ficar na mão dos patrões, não vai ficar na mão dos pelegos, e sim na mão dos trabalhadores. É necessário! O mais importante desses 30 anos é que a CUT nasceu de um movimento contra a ditadura militar e pela redemocratização. Os sindicatos estavam fechados, estavam, na realidade, sob o domínio da ditadura militar. Nós estávamos, na época, sob um arroxo salarial tremendo. Então, a própria CUT ela nasceu no sentido de romper com o arroxo salarial, exigir a organização dos trabalhadores na fábrica, CIPAs, etc., e lutar pela redemocratização. Aos 30 anos, o jovem Remy era militante da Pastoral Operária e da Pastoral da Juventude. Lutava pela redemocratização do país. Quando a Central Única dos Trabalhadores foi criada, ele era um dos delegados representando o Sindicato dos Químicos do ABC, 30 anos atrás. Quem era esse jovem de 30 anos? Era um jovem idealista, continua um pouquinho, né? Que queria mudar o país, fazer com que os trabalhadores, na organização coletiva, tivessem melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. A maioria dos militantes da CUT eram jovens, ou seja, tinha gente de 20 a 35 anos, a 36. O Lula tinha 36, 37 anos. Então, essa efervescência da juventude na ânsia de ampliar a democracia é que fez com que se fundasse a CUT, se fundasse um partido político em defesa dos trabalhadores, para que a gente pudesse transformar um pouquinho esse país.
Eu acho que, em parte, a gente conseguiu, né? Hoje, Remy voltou à casa que foi a primeira sede da CUT no ABC, junto com Elza, que aos 27 anos é uma das diretoras do Sindicato dos Químicos da região. A nova geração segue pelos caminhos abertos há 30 anos. Elza faz parte do Industriol, o sindicato global que representa mais de 50 milhões de trabalhadores no mundo. A Industriol ela é uma fusão de 3 setores, químicos, metalúrgicos e têxteis. E a Industriol tem 2 projetos com a juventude, que são projetos com jovens da América Latina e Alemanha. Acabei de voltar de um intercâmbio que a gente fez a semana passada na Argentina, e é um meio da gente estar dialogando, um canal para a gente estar conectado, entendeu? Eles nos ajudam aqui, nós ajudamos eles lá fora, e assim a gente vai prosseguindo. Elza já decidiu que quer continuar participando do universo sindical. Hoje eu estou na direção do sindicato, amanhã de repente posso estar na direção da CNQ e assim prosperando cada dia mais. A CUT ela foi uma escola, um doutorado para todos nós, porque todos aprenderam no processo de luta, no processo de negociação, a avançar em transformações. Acho que esse é o principal aprendizado que a gente tem, que eu tenho até agora, nesses 30 anos de luta, desde a fundação da CUT. 2 personagens importantes na história da CUT, não é? Toda essa dedicação ao movimento sindical em defesa do conjunto dos trabalhadores exige um esforço pessoal muito grande. Nossos parabéns a todos os sindicalistas da CUT, em especial para as mulheres guerreiras que estão conquistando espaço num universo dominado pelos homens. E um alerta para quem não participa do movimento sindical: as conquistas não são alcançadas sem união e organização dos trabalhadores. Para você ver, termina aqui, eu volto na próxima semana. Até lá!